A paz do Senhor a todos, mais uma vez sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje estarei ministrando mais uma aula. E hoje no encerramento de um trimestre mais do que abençoado, mais do que especial. Passamos 13 lições, 13 semanas aprendendo o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Hoje é a última aula dessa lição. Você que está assistindo hoje pela primeira vez, são 13 lições abençoadas. Dá uma conferida, dá uma pesquisada aqui no canal, entre, se inscreva, compartilhe, nos ajude a divulgar o Evangelho da Graça. Este canal é um canal para abençoar, edificar, porque aqui a palavra de Deus é a prioridade. Semana que vem estaremos ministrando esta lição, quarto trimestre, CPAD, o apóstolo Paulo. Dá uma olhadinha na revista, as minhas eu gosto capa dura, né? Livro de apoio. E eu quero deixar aqui já a dica para o próximo trimestre. Já tem gente procurando livros, mais livros da vida de Paulo. Eu tenho livros aqui no meu escritório, na igreja, em casa. O primeiro conselho é, se o próximo trimestre vai falar sobre o apóstolo Paulo, qual o livro que vocês têm que ler? A Bíblia, as epístolas, o livro de Atos dos Apóstolos. Leia a vida de Paulo na Bíblia. Sim, leia livros, compre livros, mas não deixe de pesquisar a vida de Paulo na maior fonte, que é a Bíblia Sagrada. Lição de número 13, o cativeiro de Judá. Tema do trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Meus amados, a última lição, peço aos professores, superintendente, dinâmica na aula. Não tem como trazer as 13 lições em uma aula só, vai ficar cansativo. Segundo, cuidado com muita informação. Falar muito não quer dizer que está ensinando. Não é porque a classe está rindo por causa de uma brincadeira que eles estão aprendendo. Por favor, olhe o tempo. Não traga muita informação. Traga a lição 13. Não deixe de agradecer aos professores. Não deixe de agradecer aos alunos. Compre uns brindes, caneta, caneca, alguns livros de apoio, faça sorteios, motive os professores e os alunos a continuar nesse trabalho maravilhoso e na maior escola do mundo, que é a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Amém? O texto ouro dessa lição nos diz assim: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 36, verso de número 36. A verdade prática nos diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Ponto central dessa lição, meu amado aluno e professor, diz assim: a justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. Aqueles que insistem em permanecer nos seus erros. O objetivo geral desta lição, desta aula, é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. O objetivo específico, que são 3, você superintendente, você professor e você aluno, precisa entender que esta lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é apontar os motivos da decadência de Judá. O segundo, revelar a teimosia do rei Zedequias. E terceiro, relatar a queda de Judá. Ninguém cai por acaso.
A nação de Israel, ela tem um histórico, ela tem uma história. E o objetivo desta lição é enfatizar isso. E às vezes perdemos tempo com muita leitura, com muita informação. Foque nesses 3 pontos. Apontar os motivos da decadência de Judá. Você pode usar slides, cartolina, dinâmica com os alunos, com os professores. Revelar a teimosia do rei Zedequias. Uma dica, né, a classe dos jovens. Pedir os pais para falar sobre filhos teimosos, né, sobre a teimosia, o que gera a teimosia, o que faz os filhos perder quando eles são teimosos. E assim você joga para a lição. A nação de Israel teve um rei teimoso. Meu Deus! E relatar a queda, lógico, né, de Judá. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. São os 4 reis, né, que protagonizaram aqui, foi os principais, né, os 4 reis finais do reino de Judá. Nós temos o primeiro tópico, o declínio espiritual de Judá. Só voltando aqui, não vai querer contar as 4 histórias dos 4 reis, pelo amor de Deus, né? Não vai querer pegar lá a história, com gráfico, quadro, quem foi Joaquim, Jeoaquim, Zedequias. Você tem 45, 50 minutos no máximo. Foque no nome dos 4 reis que eu citei aqui e vai para o primeiro tópico. Primeiro tópico, o declínio espiritual de Judá. Primeiro houve a advertência dos profetas. Deus sempre envia os seus profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Jeremias capítulo 11, verso 9 ao verso 12. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ao advertir o povo sobre os pecados, os erros, parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Quando Jeremias adverte o povo sobre o pecado, sobre os erros, sobre a idolatria, parece que Jeremias está se referindo aos profetas de hoje, que são desprezados, não é para falar, não é para julgar, não pode pregar desse jeito. Tomamos cuidado, amado. O Deus poderoso, soberano, que usou Jeremias no passado, é o mesmo que está usando homens e mulheres nos dias de hoje. Então, ao advertir o povo sobre pseudo-profetas, né, parece estar se referindo a falsos profetas dos nossos dias. Tem igreja andando errado na idolatria, culto estranhos, e tem profeta dizendo: assim diz o Senhor, continua, permanece. E vem Jeremias dos nossos dias, né, dizendo: Deus não falou nada. Falso profeta. Toda profecia tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não aceite nenhuma profecia que esteja contra a palavra de Deus. Nenhum profeta que esteja contra, ao contrário, a palavra de Deus. Amém? Então Jeremias foi um homem que escutou a Deus e falou a uma nação e a um rei que não escutou a Deus. Não é porque o povo não está escutando a Deus que não há profetas de Deus. Há homens e mulheres de Deus, testemunhas fiéis de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Demos crédito a esses homens e rejeitamos profetas que só vêm trazer mensagens que vai acontecer, que é hoje é o dia da vitória, as portas vão se abrir e as pessoas com a vida desconcertada, mais torta do que madeira molhada. Vigiemos.
Terceiro ponto aqui, motivos que levaram Judá ao cativeiro. Preste muita atenção neste tópico. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica, além, então, primeiro, a decadência, o cativeiro de Judá aconteceu por causa da desobediência dos líderes. Então, quando nós aplicamos essa mensagem nos nossos dias, nós, líderes, pastores, precisamos colocar essa mensagem no nosso peito, assumir as nossas responsabilidades. Fora os líderes, a sua desobediência, os motivos que levaram Judá ao cativeiro são 6. Primeiro, idolatria. Segundo, derramaram sangue inocente. Terceiro, cometeram todo tipo de corrupção. Quarto, cometeram injustiça social. Quinto, não observaram o descanso sabático. E o último, mataram muito dos seus profetas. Dá uma olhadinha aqui nesses 6 pontos, vê se tem alguma coisa parecida dos nossos dias. Idolatria, derramamento de sangue. Pastor, mas ninguém está matando ninguém. Mas com palavras, expulsando da igreja. Corrupção. Analisemos com carinho e vigiemos. Os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança. Quantos pregadores gostam de subir em cima dos púlpitos, professores, e esmagar a igreja, né? Com mensagens duras, fortes, mas o que levou à queda de Judá foi uma liderança desobediente a Deus. Tem muitos pastores que antes de tomar qualquer decisão, eles fazem consulta com a igreja. Ele reúne a igreja e faz a consulta. Nós não vivemos na democracia religiosa, não. Nós vivemos na teocracia. O governo é de Deus, o governo não é de homens. Precisamos liderar a igreja pregando a palavra de Deus, não agradando a homens e mulheres, mas agradando ao Todo-Poderoso. Lógico, nas reuniões de membros eclesiásticas, sim, ouvir os irmãos acerca das necessidades da congregação, crescimentos, bens materiais, visita, organização, lógico que sim, mas a igreja é governada pelo Espírito Santo de Deus. Líderes que deixam de ouvir Deus, que deixam de ler a palavra para ouvir homens, corre o risco de fazer como Arão, bezerro de ouro. É por isso que tem muitas congregações com piscina de água dentro do templo, para o povo dar 7 mergulhinhos, como fez Naamã. É por isso que tem muita igreja, de vez buscar a glória de Deus, estão soltando fumaça e pisca-pisca para poder sentir alguma coisa. Segundo tópico dessa lição, a obstinação de Zedequias e sua queda. Zedequias resolveu não dar ouvido à voz dos profetas e do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 28, verso 14 ao 28. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Jeremias não se deixou corromper. Jeremias 38, verso 17 e 18. Quantos profetas estão se calando por cargos? Estão se calando por congregações grandes, consagrações? Jeremias preferiu calabouço do que desobedecer a Deus. O homem de Deus não é comprado por homens. O homem de Deus foi comprado pelo sangue glorioso de Cristo Jesus. Mantenhamos pregando
a verdade. Glória a Deus. Meu amado, estamos no ponto 2, né? No segundo tópico do ponto 2. Justificar a minha voz. Pode sair baixo aí, mas aumenta o volume, joga aí no YouTube aí da sua televisão, do carro. Estou rouco, né? Como sempre. Prego como sempre. Anuncio aulas, faço vídeos. Isso desgasta a voz, mas não vou parar. Vou continuar abençoando a sua vida e espero que você esteja sendo abençoado no nome de Jesus. Por isso, às vezes, eu forço, parece que eu estou pregando, mas eu estou ensinando. É porque eu quero que você me escute com clareza. Amém? Surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. O rei não deu ouvidos. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém, Jeremias 39, verso 1. Por quê? Porque não ouviu o profeta. Não ouviram os profetas, não ouviram Deus. E aqui nós temos um rei teimoso. Deus envia o profeta Jeremias e fala, olha, se rende, se entrega à Babilônia. Não tem como fugir do castigo de Deus. Tem filhos que quando a mãe castiga, ele corre para o pai tirar do castigo. Quando o pai castiga, o filho corre para a mãe tirar do castigo. Com Deus não é assim, meu amado. Às vezes a mamãe, o papai pode amolecer. Deus, quando ele decide dar um castigo, é porque ele já enviou profetas, palavra, o seu Santo Espírito. Mas o homem e a mulher permanecem na teimosia, o castigo de Deus virá, doa a quem doer. O erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento de seus pecados diante de Deus. Há uma frase, vocês já me ouviram, né? Nunca escute um homem que não escute a Deus. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida da leitura da palavra. Congregue sim, meu amado, vá para a igreja, vá congregar, procure a sua congregação, fala, olha, eu quero fazer parte do ciclo de oração, eu quero fazer parte do conjunto dos jovens, tem aula de música aí, seja participativo da congregação e você vai estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Na sua vida diária dentro de casa, às vezes lavando uma roupa ou lavando um prato, coloque louvores, coloque hinos, pregações. Ao entrar no carro e fazer um percurso de meia hora, 1 hora, coloque louvores ali na rádio, pregações. Edifique a sua vida na palavra. Ouça os profetas de Deus e você vai prosperar no nome de Jesus. Tópico 3, Jerusalém é cercada e levada cativa. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. O poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. Nós temos aqui o primeiro tópico, a destruição da cidade santa e do templo. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Preste atenção aqui. A glória do homem, do povo de Deus, é Deus. Mas a preocupação do rei de Israel era os muros, era o templo e não a glória de Deus. Muros são reconstruídos, templos são reconstruídos.
A glória de Deus ninguém toca, é dele, ela é eterna. Nós servimos a um ser supremo por excelência. Antes de amarmos parede, precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando Jesus diz, olha, que nós devemos amar e fazer missões, tem pastores confundindo, ele tem construído templos. Isso é bom. Mas primeiro é esse templo aqui, ó. Pessoas precisam ser cuidadas. Como é bom entrar num templo bonito, organizado. Sim, que coisa linda. Mas a glória da igreja não é os bancos, não é o ar-condicionado, é a presença de Deus. Amém? Tópico 2 do terceiro tópico diz assim: a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riquezas de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. Lamentações, capítulo 4, verso 3 ao verso número 10, diz assim, diz as cenas deploráveis que o profeta Jeremias viu. Primeiro, a fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Pare um pouco aí. Pare um pouco. A desobediência de reis e de Israel levou a essa grave situação. O profeta que profetizou diz, olha, se arrependam, ouçam a Deus. Ele viu o povo não obedecendo e ele viu as consequências da desobediência, ao ponto de ver mães cozinharem os seus próprios filhos para matarem as suas fomes. 2. Os sacerdotes perderam as esperanças. Eu ouvi um pastor dizer que ninguém pode ter certeza da sua salvação. Este pastor não tem esperança. Eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Não temo terremotos, maremotos, peste, fome, demônios. Eu temo a Deus e tremo diante do seu nome. E pelo meu temor a Ele, eu sei que pelo seu sangue eu sou salvo, eu sou livre, eu sou liberto. Eu vou subir no arrebatamento. Tenha essa esperança. Terceiro, as virgens ficaram assentadas sem forças à beira do caminho. Se entregaram. Quarto, as crianças morriam de sede e fome. Ninguém poderiam saciá-las. Olha só o que a desobediência levou a Israel a Judá. Vou repetir. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. 2. Os sacerdotes perderam a esperança. 3. As virgens ficaram assentadas sem forças à beira do caminho. E quarto e último, as crianças morriam de sede e fome e ninguém podia fazer nada. A esperança profetizada em meio a todo esse caos, a toda essa dor, olha só, em Lamentações o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Mas a desobediência leva o homem ao cativo, à destruição, à fome, à nudez e à peste.
mas a misericórdia do Senhor nos levanta, nos abençoa. Assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também os cristãos devem desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. Assim como Cristo ressuscitou, os que estão mortos ressuscitarão. Nós que estamos vivos seremos arrebatados, tirados dessa terra ao encontro de Cristo Jesus. A invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome e matança, deixando Judá arrasada. Conclusão dessa lição: essa caneca eu ganhei do Dia dos Pais, né? Meus filhos, minha esposa. Mostrando o presente aqui. E aproveito para tomar uma água. Conclusão: chegamos ao fim deste trimestre. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda tem misericórdia para com o seu povo. Elas não têm fim. Novas são cada manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu amado, muito obrigado por estar comigo nesse trimestre. Muito obrigado por assistir às aulas. É uma lição maravilhosa. Que Deus abençoe o comentarista Clayton, né? Que escreveu, nos presenteou com essa lição. Eu glorifico a Deus por me permitir trazer esses comentários e essas explicações. Louvo a Deus por sua vida, superintendente, pastores, professores, você que tem compartilhado nas suas redes sociais, curtido, abençoado. E vale a pena, eu não sei fazer edição, nome, colocar aquelas coisas, é simples. Mas a palavra tem se dedicado com todo o amor a vocês. Amém? Que Deus continue abençoando vocês no nome de Jesus. Meu muito obrigado. Que Deus continue vos abençoando.